Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Juliana Alves, jornalista do Poder 360. E eu sou João Vitor Castro, também jornalista do Poder 360. Entrevistamos agora o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, do Novo. Romeu Zema tem 61 anos e é administrador e empresário. Estreou na política em 2018, quando foi eleito governador de Minas Gerais, cargo que ocupou até 22 de março de 2026. Lançou sua pré-candidatura à presidência em agosto de 2025. Ele defende uma economia mais liberal e tem como uma das principais bandeiras de campanha a privatização de empresas públicas. Governador, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer estar aqui com você no Poder 300. Agradeço também a todos que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo transmitida no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de maio de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Governador, para começarmos essa entrevista, o presidente Lula é o único que está no campo da esquerda, certo? E o senhor divide o espaço no campo da direita com outros candidatos, como Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado. Como o senhor se diferencia desses candidatos? O senhor se considera da terceira via? Juliana, eu tenho uma série de diferenças com relação aos candidatos da direita. Primeiro, eu fiz toda a minha carreira no setor privado. Eu posso dizer que eu sou o único candidato que sempre fui pagador de impostos e não recebedor. E nós sabemos que os candidatos da direita, a maioria já vem de alguma família onde a política sempre prevaleceu. E eu falo que nós precisamos dar uma oxigenada no sistema político no Brasil. O Brasil é semelhante àquela empresa que está em crise há muito tempo e que alguém que é de dentro de casa muitas vezes não consegue enxergar a solução. É necessário trazer alguém de fora para dar uma boa chacoalhada. E eu já fiz isso lá em Minas Gerais. Nos meus 7 anos e meio de governo, eu fiz algumas coisas que eu acho que são praticamente inéditas no Brasil. Primeiro, apesar do estado de Minas ter mais de 300 mil funcionários públicos, eu não levei um parente, nenhum parente meu forneceu para o estado, teve contrato se beneficiando do meu cargo. Abri mão de todos os privilégios e mordomias. Fui morar numa casa comum que eu pago aluguel, tenho uma empregada que eu pago, vou e volto de carro para o trabalho, até porque aluguei uma casa próxima, e antes nós tínhamos palácio, 32 empregadas, helicóptero deslocando o governador. Então eu quero mostrar que é possível fazer essa política diferente. E sem escândalo, sem corrupção, com total transparência. Tudo que eu gastei como governador, os meus voos, no mês seguinte estão disponíveis. E em Brasília, daqui a 100 anos, os nossos bisnetos vão ter acesso ao cartão de crédito do Lula. Então, é um modo diferente e quem está dentro da política geralmente acha que isso é normal. Mas para nós brasileiros comum, e eu me considero um brasileiro comum, isso não é normal não, porque o dinheiro custa caro e no governo não se respeita dinheiro. E eu posso falar porque eu tive do outro lado do balcão nos últimos 7 anos e meio. Governador, as pesquisas mais recentes têm apontado Lula e Flávio como candidatos favoritos nessa eleição, e o senhor e os demais candidatos ali na casa de um dígito ainda. Além disso, a última rodada da Quaest apontou que 52% dos eleitores ainda não conhecem o senhor. Como que o senhor pretende romper essa polarização e se tornar um candidato mais competitivo? João, eu posso tomar por base a minha campanha de 2018. Eu saí literalmente do zero em 2018. Eu era um empresário, nunca tinha sido vereador, prefeito, deputado estadual, federal, nada. Nunca tinha disputado uma eleição. E
peguei o meu carro e fui em mais de 220 cidades de Minas Gerais e fui ficando conhecido. Isso acontece com o tempo. Agora que eu estou começando a percorrer o Brasil, é lógico que não dá para fazer isso de carro, como num estado, mas à medida que você vai, acabei de chegar de Santa Catarina, onde eu estive em 5 cidades, você vai se tornando mais conhecido. E nós ainda temos aí quase que 4 meses e meio pela frente, e hoje você tem muito mais facilidade do que no passado através das redes sociais, aonde nós temos tido também um bom crescimento. E um outro ponto muito importante, João, o brasileiro vai se preocupar, vai olhar para a eleição só na véspera. Em 2018, eu era um retardatário 99% do tempo da pré-campanha e campanha. Eu só passei para primeiro na última volta do Grande Prêmio, vamos dizer assim. Então, na hora que o brasileiro for votar, ele vai falar quem são os candidatos. Aí, talvez, ele vai ver quem é Romeu Zema e o que ele fez em Minas Gerais. E, governador, se o senhor permanecer nas pesquisas neste patamar, o senhor considera uma possibilidade o senhor ser vice em alguma chapa? Não, eu vou levar a minha pré-campanha e campanha até o final, e lembrando que se eu tivesse procedido assim em 2018, eu teria aceitado ser vice de alguém ou ter sido deputado, porque até a véspera da eleição, uma semana antes, eu estava em terceiro lugar, muito atrás do segundo. Então, na hora que o brasileiro vai votar, é que ele costuma analisar os candidatos. Então, eu estou muito confiante. Quais serão os principais pontos do plano de governo do senhor? E queria saber também se o senhor já tem algum nome em mente para vice-presidência e para a esplanada. Para vice-presidente eu vou querer alguém que tenha a ficha limpa, que possa fazer todas as denúncias como eu tenho feito com relação aos intocáveis, né, que se sentem os donos do Brasil como se fosse propriedade privada deles. E os meus 3 pontos é um choque moral e ético, é um choque contra a gastança do Lula e do PT e um choque na segurança pública. Esses vão ser o tripé do meu governo. Nós vamos ter alguém na presidência com credibilidade, porque eu não tenho rabo preso, minha vida já foi toda escarafunchada, fuçada, não encontraram nada, eu trabalho praticamente desde criança e pago impostos. Fiz um governo em Minas de 7 anos e meio sem corrupção, sem escândalo, e vou chegar a Brasília como um governador bem avaliado, apesar de ter administrado um estado que foi falido pelo PT, arruinado pelo PT, foi como tirar o Titanic do fundo do mar. Então eu chego aqui já com essa confiança. Em 2018 eu era só projeto e proposta, hoje eu já sou entrega. Segunda parte, um choque na gastança. Nós vamos privatizar, poupar, não roubar e prosperar. E vamos ter de fazer uma reforma previdenciária 2, vamos ter de fazer uma reforma administrativa e vamos ter de tolher os abusos nos programas sociais. A taxa de juros vai despencar para menos da metade da atual em menos de um ano. Porque o mercado, na hora que vê que tem um governo sério, vai colocar os juros em outro patamar. Isso vai aliviar as famílias brasileiras e o setor privado. E o último, na segurança pública, é prender bandido. Eu fui ver o que funciona no mundo, e o que funciona no mundo e não é feito aqui no Brasil é que bandido aqui sempre é solto na audiência de custódia. Vamos ter de investir em presídio? Não tem problema, mas eu vou acabar com essa carnificina que nós temos aqui, onde todos os anos pelo menos 40 mil brasileiros são assassinados, 40 mil famílias são destroçadas, perdem o pai, perdem o filho. Nós não podemos continuar sendo esse recordista mundial de homicídios. Mas, governador, o seu vice ou a sua vice pode ser de outro partido, por exemplo, do PL? Pode sim. Em 2022, na minha reeleição ao governo de Minas, nós fizemos aliança com 9 partidos. Apoiei candidatos ao Senado,
apoiei deputados estaduais e federais de outro partido. O que nós queremos é gente ficha limpa. Governador, o senhor construiu sua imagem pública sob o pilar da responsabilidade fiscal e da eficiência. Contudo, relatórios que foram enviados ao Tesouro Nacional mostram que o senhor deixou o governo de Minas com 11,3 bilhões de rombo no caixa. Eu queria saber como que o senhor explica esse déficit para o eleitor. Bom, essa é meramente uma questão de classificação contábil, né? Uma empresa que tem dívida, essa dívida tem de ser comparada com aquilo que ela tem a receber, com aquilo que ela tem de estoque, com aquilo que ela tem de disponibilidade. E o que nós podemos dizer sobre Minas Gerais é que hoje todas as contas estão rigorosamente em dia. A dívida que representava 190% da receita, hoje representa 160%, ou seja, a solvência do Estado melhorou. E quem não tem o que apontar de corrupção, de retrocesso no Estado, pega lá uma conta contábil que aparentemente poderia dizer que o Estado piorou. Mas quem é funcionário público e aposentado, e são 600 mil pessoas, sabem que hoje estão recebendo rigorosamente em dia. E toda a dívida, João, que nós temos em Minas foi feita no passado. O único documento que eu não assinei como governador foi empréstimo e financiamento. Tudo que Minas deve foi herdado. E eu ainda paguei 29 bilhões às prefeituras, a fornecedores, a funcionários públicos que estavam atrasados, sem receber, desde que eu assumi até a minha saída. E, governador, o senhor já criticou algumas vezes um projeto de lei sobre reajuste salarial acima do teto para funcionários do Congresso. Porém, o senhor, em 2023, reajustou o próprio salário em 300%. Como o senhor explica essa aparente contradição? Bom, Juliana, é bem fácil. Em 2007, o então governador de Minas, numa medida populista, reduziu o salário dele e dos secretários pela metade, para poder, fazer algo que agradasse a população. E quando eu assumi, eu falei que ia corrigir essa questão, porque um secretário de saúde de Minas Gerais, um secretário de educação de Minas Gerais, que é um estado com 21 milhões de habitantes, estava ganhando a metade, 1/3 de um secretário de saúde municipal de uma cidade pequena. Em nenhum exército do mundo um sargento ganha mais do que um general. Só lá em Minas Gerais que isso acontecia. Fiz a correção e antes os secretários tinham ainda aqueles jetons, aqueles complementos que era tudo para inglês ver. E isso no meu governo foi praticamente totalmente eliminado. Hoje, se um secretário de Minas ganha 30 mil reais por mês, ele está recebendo 30 mil. Antes falavam que um secretário ganhava 7 mil, ele estava recebendo 70. Então, por uma questão de transparência, você ficar maquiando as coisas como era feito no passado, eu sou totalmente contrário. E o meu salário, estou esquecendo, tudo que eu ganhei desde o primeiro dia foi doado, principalmente para as APAES. Governador, o senhor chamou as conversas que foram vazadas na semana passada pela imprensa envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro de imperdoáveis e um tapa na cara. Mas também foi vazado que o diretório do Novo, em 2022, em Minas Gerais, recebeu uma doação de 1 milhão do pai do Daniel Vorcaro. Queria saber se isso arranha de alguma forma o discurso de moralidade do senhor e do seu partido e como que o senhor vai se defender de críticas em relação a isso na campanha. Ô, João, tá aí. Esse dado está disponível desde 2022. Tem 4 anos, que o Partido Novo de Minas recebeu milhares de doações, inclusive essa, que foi feita totalmente dentro da lei, transparente. Aí na hora que eu questiono alguma coisa, saem fuçando em algo que foi feito legalmente. Em 2022 ninguém sabia quem era esse bandido banqueiro, quem era Banco Master. E ele doou provavelmente porque quis, porque nós não assumimos nenhum compromisso de fazer nenhum favor a ele. Inclusive que fique bem claro aqui,
eu nunca na minha vida tive uma reunião, uma audiência, um compromisso secreto, oficial ou oculto com um banqueiro bandido, apesar de morar na mesma cidade dele. Então eu vejo isso aí como intriga de quem não tem o que falar, porque eu nunca encontrei com esse bandido, que na verdade é um grande bandido. O meu partido nunca prometeu nada nem a ele e nem a quem já fez doações muito maiores do que essa. O Partido Novo, fique bem claro aqui, é o partido mais combativo no Congresso Nacional. Nós somos pessoas capacitadas e que não temos o rabo preso. E eu também tenho sido pré-candidato que mais tem denunciado esses absurdos que ocorrem em Brasília. Tem incomodado muita gente. Aí eles vão levantar e fazer uma conexão que não tem nada a ver. Em 2022 ninguém sabia quem era Banco Master, muito menos o Partido Novo de Minas Gerais. E esses recursos não vieram para mim, foram para o partido que tinha candidatos a deputado estadual e federal. E governador, tem um vídeo que o senhor publicou já faz algum tempo nas redes sociais, convidando Flávio Bolsonaro para ser seu vice. Depois do vazamento dos áudios entre Flávio e Vorcaro, o senhor mantém o convite? Fizemos aquele vídeo de brincadeira, né? Nós somos dois pré-candidatos, né, à presidência, somos de direita, mas eu tenho certeza, Juliana, que nós estaremos juntos no segundo turno. Eu já falei que quem estiver contra o PT no segundo turno pode contar com meu apoio, como eu fiz em 2022. Fui reeleito em primeiro turno em 2022 por meu segundo mandato a governador em Minas e fiquei 3 semanas dando total apoio ao Bolsonaro, que aumentou a sua votação em Minas Gerais em 600 mil votos. Quem tiver contra o PT, conte com o meu apoio, porque o PT destruiu Minas Gerais, não teve candidato em 2022, não vai ter candidato ao governo do estado em 2026. Em Minas Gerais, graças a Deus, ele está enterrado. Em Minas Gerais, a política já mudou. Não é esquerda contra direita. Em Minas Gerais, é a política boa, honesta, de quem é competente contra aquela política que muitas vezes dominava o Estado, de quem só queria montar esquema. Então é isso que o Brasil precisa. Governador, eu ouvi nos últimos dias que o senhor disse que o episódio do vazamento dos áudios de Flávio Vorcaro, o senhor disse que seria a página virada. Porém, o senhor mantém as críticas aos ministros do STF que têm alguma ligação, de alguma forma, com o Daniel Vorcaro, fundador do Master. Por que o senhor mantém o tom crítico aos ministros do STF e não manteve o tom crítico a Flávio Bolsonaro? Seriam 2 pesos, 2 medidas? O senhor teme diminuir a articulação do PL com o Novo nas eleições estaduais? Ô Juliana, eu fiquei indignadíssimo quando vi o áudio, o vídeo do Flávio Bolsonaro, as mensagens de WhatsApp, me manifestei, continuo com a mesma posição. Agora nós temos de tocar o barco para frente, né? Agora, infelizmente, fiquei decepcionado novamente depois que ontem ou antes de ontem ele disse que esteve com o banqueiro bandido. Então, o Brasil precisa de ter um líder que tenha credibilidade. E alguém que se envolve com um bandido desse tamanho, com toda certeza, a credibilidade só serve para diminuir. E ele precisa esclarecer tudo isso que aconteceu, que até o momento não ocorreu. Para finalizar, governador, o senhor está auxiliando, apoiando a candidatura do seu vice, Matheus Simões, para ser governador de Minas Gerais. Ex-vice e atual governador. Exatamente. O senhor, considerando que o Matheus Simões é do PSD, do seu rival Caiado, e também o senhor já disse que o presidente dos progressistas, Ciro Nogueira, é um político vendido e também já fez críticas recentes a Flávio Bolsonaro, como o senhor vai construir um sucessor? Se já fez críticas ao PL, ao PSD, ao PP, como o senhor vai conseguir construir sem apoio de outros partidos? Bom, Juliana, eu construí toda a minha carreira até hoje, fui eleito e reeleito
mostrando para o mineiro e agora para o brasileiro que é possível fazer uma carreira diferente. Se for para ser político como esses políticos vendidos, eu não estaria aqui com você, não estaria na política, porque tá cheio de gente aí capaz de fazer essa política. Lá em Minas Gerais eu mostrei, é possível fazer uma política diferente. 7 anos e meio como governador, sem escândalo, sem corrupção, sem esquema. 7 anos e meio como governador, sem levar um parente para trabalhar, fazendo tudo com a maior transparência possível. Então eu estou levando essa proposta adiante. E o ex-vice-governador Matheus Simões, e atual governador, é uma pessoa extremamente competente, foi meu braço direito todo esse tempo, e tenho certeza que à medida que o mineiro conhecê-lo, ele tem total condição. E os arranjos partidários variam muito de estado para estado. O Novo está junto com o PL no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Goiás, e em Minas Gerais está junto com o PSD. Mesmo alguns integrantes do PL chamando o senhor de traidor? Não me importo não, né? Eu acho que o tempo é o senhor da razão, né? Eu acho que isso faz parte da política, é alguém querer aparecer às custas dos outros. Perfeito. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, agradeço ao pré-candidato Romeu Zema por ter aceitado o convite. Foi um prazer, Juliano, um prazer, João, estar com vocês. Com certeza teremos outras oportunidades. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Essa entrevista foi transmitida do estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de maio de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até mais. Obrigada e até mais.